Olá, boa tarde pessoal. Aqui é o professor Ed Carlos, Geografia do Seja Deputado Guilherme. Eu vou vir falar agora com o pessoal do oitavo ano, volume 3, da unidade 2. Nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre o que foi a Guerra Fria, o que foi um pouco o socialismo no pós-guerra. Então vamos lá. Espero que todos estejam se cuidando e, se Deus quiser, logo logo a gente está junto novamente, certo, pessoal? Então, acabada a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou dividido em dois blocos. Acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Dois países saíram como grandes vencedores desse pós-guerra. Então, quem será que foi os ganhadores? Foi os dois países dos aliados? Não. Foi dois países que tinham modelos políticos totalmente diferentes. De um lado estava os Estados Unidos, que liderava o bloco dos capitalistas. Do outro lado estava a União Soviética, que hoje é a Rússia, mas naquela época era a União Soviética, um país muito potente, mas que tinha o modelo político do socialismo, e os países socialistas seguiam a União Soviética. Então, acabada a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois blocos. O bloco dos capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco dos socialistas, liderados pela União Soviética. Mas por que essa Guerra Fria? Porque eles ficaram tão potentes e eles queriam falar que o meu modelo político é melhor, meu modelo político é melhor. Ficou aquela guerra. Mas por que Guerra Fria? Porque eles nunca entraram de guerra no fato, no físico. Nunca os Estados Unidos enfrentou a União Soviética na guerra propriamente dito. A guerra deles era mais uma guerra ideológica. Quem vai chegar primeiro na Lua, quem vai fazer o computador mais potente, quem vai fazer isso, quem vai sair na frente. Então eles começaram nessa guerra de ser o melhor, de ser a potência mundial da época. Então essa Guerra Fria, ela durou de mais ou menos de 1945 até 1989, quando cai o Muro de Berlim. Então essa Guerra Fria, ela quer dizer que Estados Unidos ou União Soviética queria dominar o mundo, mas nunca entraram de fato em guerra. Um exemplo foi os boicotes nas Olimpíadas de 80, que foi em Moscou, os Estados Unidos não foi. 84, a Olimpíada foi em Los Angeles, a União Soviética boicota e não vai. Porque uma falava que a política dela era melhor que a outra. Certo, pessoal? Então, falou em Guerra Fria, é a disputa ideológica e saber quem era a potência mundial no pós-guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Certo? Seria como se fosse hoje uma disputa entre China e Estados Unidos. A China também é um país comunista, socialista, diferente do capitalismo dos Estados Unidos. Então seria essa disputa, mas é claro que seria bem diferente, isso nós vamos estar falando mais para frente, porque a Guerra Fria teve bastante marcos de um ajudando o outro. Um exemplo, na Guerra da Coreia em 1953, que fez a divisão da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela é até comunista até hoje, a União Soviética bancava a Coreia do Norte. A Coreia do Sul era bancada pelos Estados Unidos. Outro exemplo dessa divisão de investimentos dos dois modelos é a divisão da Alemanha. Em 1961 é criado o Muro de Berlim, que divide a Alemanha em Alemanha Oriental socialista e Alemanha Ocidental capitalista. A oriental bancada pela União Soviética e a capitalista com os modelos, os moldes dos Estados Unidos. Então aí vocês veem que tem essas diferenças. É claro que nós temos hoje ainda países socialistas, mas o que mais hoje tem assim no mundo é mais o capitalista, certo, pessoal? Dentro desse molde a gente tem que saber essa diferença. Por que capitalismo e por que socialismo? Quando a gente fala capitalismo, a gente está falando do quê? Dinheiro. Então esse capitalismo engloba o quê? Há pessoas com propriedades privadas, esse é meu. Se eu tenho 10 metros de terra, eu vou querer 5 do meu vizinho, eu quero mais. Capitalismo é sempre buscando o lucro. Agora, no socialismo, que foi idealizado lá na Revolução Russa de 1917, nesse socialismo já pregava o quê? Os trabalhadores no comando, sendo o Estado dono de tudo. Se eu tenho 50 metros de terra, meu vizinho vai ter 50 metros e assim vai, todos iguais, todos trabalhando, mas quem tomando conta, quem gerindo tudo isso daí? Os trabalhadores.
Mas o dono de tudo, o Estado, mas através do comando dos trabalhadores. Isso era a reforma socialista pregada lá em 1917, mas que infelizmente não deu certo. No papel seria uma ótima, uma boa. Porque não teria o quê? Não teria propriedade privada. Eu não queria ser mais que ninguém. O que eu teria, o meu pedaço de terra, todo mundo ia ter pedaços de terras iguais. Então, pensões socialistas é o quê? É que nesse regime, todas as fábricas, todas as máquinas, todos esses setos, era o quê? Era controlada pelos trabalhadores dentro de um Estado socialista. Certo, pessoal? Então, pensou em socialismo, pensa no quê? Um governo comandado pelos trabalhadores, onde todo mundo tem direitos a terras iguais e tudo é do Estado. Tudo é controlado pelo Estado, mas que é controlado pelos trabalhadores. Hoje ainda nós temos países socialistas como Cuba, Coreia do Norte, China, para não falar esses principais, que seguem esse modelo socialista, mas que eles estão aos poucos estão abrindo ao capitalismo, tirando um pouco a Coreia do Norte, que não deixa um país totalmente fechado, que não deixa ninguém entrar nesses países. Agora China você já vê várias coisas capitalistas lá, entrando em empresas capitalistas na China. Você vê Cuba já começando a abrir, os Estados Unidos já está acabando com o embargo cubano, então você vai ver empresas investindo em Cuba. Então, para vocês verem que o socialismo em si, vocês vão estar lendo com calma, claro, lá na página 32 até a 35, vocês vão ler com calma, vocês vão poder entender legal esse socialismo. Isso aí aqui é mais uma força para vocês, mas leem com calma para ver essa diferença entre o capitalismo e o socialismo. Certo, pessoal? Uma ótima semana para vocês, bons estudos, se cuidem e se Deus quiser logo logo a gente está junto, tá? Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.